Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém? Você que trouxe a palavra de Deus, pode sentar, por favor. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 6. Verso 7, capítulo 6 de Gálatas. Louvado seja Deus. Som. Aleluia. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7 até o 10. Amém? Acompanhe comigo, por favor. Preste bastante atenção. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, nós temos que fazermos boas escolhas, porque toda escolha errada que nós fazemos, ela vai nos trazer consequências. Presta bem atenção. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Toda escolha na vida, nós iremos colher o bem ou o mal. Tem pessoas que hoje elas escolhem estar na presença de Deus. Tem outras pessoas que escolheram as festas juninas, festas pagãs. Mas, irmão Carlos, é errado nós frequentarmos essas festas? Sim, porque aquilo que não é culto a Deus é culto para Satanás. As comidas que são oferecidas são comidas oferecidas para ídolos, e nós não devemos sermos participantes dessas comidas. Nessa época em que a maioria das pessoas saem de longe e vão para os lugares onde tem essas festas, e nessas festas que elas participam, depois elas vão ter
as consequências. Elas vão colher aquilo que plantaram. Então, nós devemos aprender a fazermos as boas escolhas. Essa época é a época que é uma fartura muito grande de milho, mas eu não comprei nada disso para não fazer essas comidas, porque é comida nessa época agora oferecida ao diabo, aos ídolos. Então, eu quero comer bolo, uma canjica, uma pamonha. Então, depois que passa tudo isso, vou lá na feira, compro, fazemos a comida ou compramos já pronta. Mas, na devida oportunidade que o diabo oferece, não. Mas é proibido ir a essas festas? Não. Você tem o direito de escolher, mas depois vem as consequências. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. Mas acontece que eu não devo participar. Mas o Senhor nunca participou? Quando eu não conhecia a palavra, participava sim. Mas depois que nós passamos a conhecer a palavra, depois que nós somos instruídos através da palavra de Deus, nós aprendemos que não devemos ser nem participante, nem co-participante dessas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Então, pensando nisso, você precisa fazer bem as suas escolhas, para que você não venha ter prejuízo lá na frente. Aí você diz: ah não, eu fiz essa escolha agora, eu vou ter que arcar com as consequências agora. Pode ser que sim, pode ser que não, mas no futuro você vai arcar as consequências dessa má escolha que você ou eu fizemos. Deus não nos obriga a nada. Ele tão somente deseja que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. Quantos dos filhos de Deus deixaram de estarem na presença de Deus para irem para essas festas? E depois vão se arrepender. Depois elas se arrependem do que fizeram. Mas Deus não quer que você faça uma escolha errada como essa. Deus quer que você faça uma escolha positiva, uma escolha que venha fazer bem para a tua vida, para que lá na frente você venha parar, pensar e dizer: a escolha que eu fiz foi bem feita, foi bom eu ter escolhido estar na presença de Deus. Aleluia. Porque quando as pessoas fazem mais escolhas, aí são destruídos casamentos, famílias, e com isso, quem é que sofre tanto dentro de uma separação, quando um casal se separa? Os filhos. Eles vão sentir as consequências daquela separação. Mas o Senhor já fez escolhas erradas? Sim. Já fiz muitas escolhas erradas, mas se eu pudesse voltar no tempo, nunca mais faria. Hoje, eu procuro fazer as coisas certas.
escolhas que lá na frente, lá no futuro, eu venha a ser bem-sucedido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus, Ele põe para a gente o bem e o mal. Agora o homem é que tem que escolher se ele vai querer o bem ou se ele vai querer o mal. Vamos comigo lá em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Capítulo 11. Aleluia. Todos já encontraram? Acompanhem comigo. Capítulo 11. Aleluia. Verso 26 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os meus mandamentos, aliás, os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Aleluia. Versículo 28. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele põe a bênção e a maldição. O direito de escolher é meu e é seu. Você que escolhe se você quer a bênção do Senhor para a tua vida ou se você quer a maldição para a tua vida. Por quê? Escolhas erradas que fazemos sem pensar nas consequências vai nos trazer prejuízos. E quando isso acontece, aí não adianta mais chorar no leite derramado. Porque aquilo que o homem semear, ele irá colher. Se a pessoa colhe o bem, planta o bem, ele vai colher o bem. Mas se ele planta o mal, ele vai colher o mal. Aí eu pergunto, não precisa responder, você quer escolher o bem ou o mal? Você quer escolher a vida ou a morte? Fica para cada um de nós saber o que nós queremos. Se vamos querer a vida ou se vamos querer a morte. E quando eu ouvi essa palavra, aí eu escolhi a vida. Eu disse, eu não quero a morte, porque se eu quiser a morte, eu vou sofrer consequências lá na frente. Porque a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina que só há dois caminhos: um que leva à vida eterna e o outro que leva ao sofrimento eterno. Aí você quer escolher qual? O caminho que leva à vida eterna ou o caminho que leva ao sofrimento eterno? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí quando eu escutei esta palavra, o pastor pedindo para que nós viéssemos escolher o que era que nós queríamos na nossa vida, aí eu escolhi Deus. E
E ele disse: eu vou cantar um hino aqui para vocês ouvirem, meditarem e escolherem o que é que vocês vão querer. Se você vai querer a vida ou se vai querer a morte. E o hino diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando vistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os cristãos de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho de gozo e luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer te salvar. Hoje Cristo te quer te salvar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória Você vê que muitos jovens hoje estão perdendo a vida cedo. Mas por que isso está acontecendo com os nossos jovens? Por causa
da má escolha que eles fazem. Os pais dão conselhos: meu filho, sai dessa vida, não entre nessa vida, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, mas o conselho dos pais está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Eles não querem saber, eles acham que a vida que eles escolheram viver lá no mundo será melhor para eles, mas não. Vai ter um preço, vai ter consequências, e muitas vezes consequências amargas, que aí vão sofrer os pais, seus entes queridos, por causa da escolha errada que ele fez, ou que ela fez. Muitas jovens não tomaram o conselho de seus pais, se enganaram com jovens, que os pais viram que aquele jovem não era um jovem preparado para assumir ela. Era uma pessoa que não tinha nenhuma estabilidade para dar para ela, mas ela não, esse aí eu vou casar com ele, é esse que eu quero. E pela sua ignorância estão arcando com as consequências, ou ainda vão arcar mais na frente. Por quê? Porque não obedeceram ao conselho dos seus pais, nem tão pouco aos mandamentos do Senhor. Essa igreja hoje aqui era para estar repleta de jovens, para que eles viessem sair pelas ruas da cidade, proclamando o nome do Senhor, para resgatar aqueles jovens que estão aí no mundo e trazer para a casa do Senhor, para a presença de Deus. Hoje, marido sai, deixa sua esposa em sua casa, ganha o mundo, chega com 2, 3, 4 dias depois, achando que está certo, se envolvendo em coisas que não devia, e depois irá pagar o preço. Mulheres que deixam seu esposo e vão curtir a vida por aí, mas depois irão pagar o preço, porque não estão sendo sensatos. Se fala de Jesus para eles, eles não querem saber. Jesus não é para mim. Jesus é para os coitadinhos. Eu sou jovem, eu preciso curtir a minha vida. Mas lá na frente virá as consequências. Eu já vi relatos e assisti de uma jovem dizer: não, eu já fui para a igreja, mas eu não vi futuro nenhum. Então, saí, nunca mais eu vou voltar para lá. Nunca mais. Mas se Deus quiser, ela volta. Se Deus tem plano na vida dela, dele, irão voltar. Mas também, se eles não quiserem voltar mesmo, aí eles vão ficarem sem a cobertura do sangue de Jesus. Por isso, meu querido, minha querida, aprendam a fazer boas escolhas. Aprenda isso. Não se deixe ser enganado por ninguém. Aprenda a fazer aquilo que você vai ver lá na frente, vai ter um futuro melhor para a tua vida. Porque se você não quiser aprender a fazer as boas escolhas, você não quiser saber de Deus, quiser fazer as más escolhas, você vai arcar com as consequências, e depois não adianta lamentar, depois não adianta culpar a Deus, não adianta chorar.
Porque foi você que escolheu. Não foi Deus que escolheu para você. A cada dia que passa, nós vamos amadurecendo. E nesse tempo, nós vamos adquirindo experiências. E quando nós adquirimos experiências, nós procuramos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo. Deixa as más companhias para trás e passe a viver em boas companhias. E se no meio dessas boas companhias existe um que não é uma boa companhia, saia dele e saia dela, para que você não venha arcar com as consequências depois. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. A igreja fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus,